Olá, amigos e amigas enxadristas. No vídeo de hoje vamos ver e aprender sobre o rock. Iremos aprender o porquê do rock, como e quando podemos e devemos fazer o rock. Bom, aqui nós temos uma posição no tabuleiro que foi montada de forma didática para a nossa aprendizagem, visando aprender todas as regras que envolvem essa questão do rock. Por isso que nós a montamos. Bom, primeiro ponto, por que fazer o rock? Geralmente nós fazemos o rock para colocarmos o nosso rei ou os reis em proteção. Vamos proteger o rei, principalmente no início do jogo e no meio jogo. O rei estando em um dos cantos do tabuleiro, ou para cá ou aqui, ele vai estar mais protegido, ele vai estar mais seguro ficando em um dos cantos, porque veja bem, ele estando nessas imediações, vai ficar sob uma proteção maior do que se ele estivesse no meio do tabuleiro. Então veja bem, ele estando num desses cantos, ele vai estar mais protegido, mais resguardado. Agora, na medida em que vai alcançando o final da partida, o rei adquire ou se ativa e passa a ser mais ativo, mais atuante, mais participante, mais partícipe da partida, do jogo. Então, este é o motivo para o qual devemos fazer o rock. Muito bem. E como fazer o rock? Na verdade, fazer o rock é muito simples, não é assim complicado. A complexidade do rock reside mais no quando ou nas regras do rock. As regras que a pessoa tem que observar ao se fazer o rock, que nós vamos ver a seguir. Então primeiro vamos ver como fazer o rock. O rock é feito, você pega o rei, leva ele duas casas, seja para a direita ou para a esquerda, e depois pega a torre e coloca do lado do rei, no lado oposto do rei, ou seja, a torre passa por cima do rei. Da mesma forma acontece aqui. Aí nós vamos ver que nós vamos ter dois tipos de rock. Nós vamos ter o rock pequeno, que é feito para o lado do rei, para a banda do rei, para o lado do rei. Nós já vimos em vídeos anteriores que o tabuleiro é dividido nessa diagonal, que para o lado de cá é o lado do rei e para o lado de cá é o lado da dama. Nós já aprendemos isso. Então, o rock pequeno é quando o rei faz o rock do seu lado. E o rock grande é quando o rock é feito para o lado da dama. Então o rei movimenta duas casas, como nós já falamos, e pega a torre e traz para o seu lado, o lado oposto onde ele se encontra, para o lado que ele se moveu. Então nós temos o rock pequeno, que vai ser, nós pegamos o rei, levamos ele para a casa G1 e pegamos a torre e a trazemos para a casa F1. Este é o rock pequeno. Já o rock grande, ele é feito, como já dissemos, para o lado da dama. Nós pegamos o rei,
movemos ele 2 casas para o lado da dama, então ele vai para a casa C1, e pegamos a torre e movemos ela para o lado do rei, o lado oposto do rei, para de onde ele se moveu. Então, no caso do roque grande, a torre virá para a casa D1, ok? Este é o roque grande. A mesma coisa é válida para as negras. É o equivalente, da mesma forma. Agora nós vamos ver quando fazer o roque, ou seja, o quando relativamente às regras que se aplicam ao roque, ou seja, quando eu posso fazer ou efetuar o roque. Bom, então vamos lá. Aqui nós temos, observando o tabuleiro, nós vemos que algumas peculiaridades. Por exemplo, a torre de A1 está sendo atacada pelo bispo. A casa de G1 está sendo também atacada pela torre negra. O rei negro está sendo atacado pelo bispo branco. E a torre branca também está atacando a casa de B1. Certo? Então temos essas peculiaridades. E também tem aqui também a posição do bispo negro, que está atacando a casa de B1. Então a dama branca está atacando a casa de B8, eu falei errado inclusive, é B8, e o bispo negro está atacando a casa de B1. São mais ou menos essas peculiaridades aí que a posição nos apresenta. Então vamos ver aqui quais são as regras para fazer o roque, ou quando o roque pode ser feito. A primeira regra a ser observada é que não pode ter nenhuma peça entre o rei e a torre com a qual você vai rocar. No caso, você for rocar com a torre de C1. Então, entre o rei e a torre que você vai rocar, não pode ter nenhuma peça. Ou seja, não pode haver nenhuma peça entre o rei e a torre com a qual você vai rocar. Ok? Esta é a primeira regra. Vamos lá. A segunda regra. São 5 regras que devemos observar ao efetuar o roque, para que o roque possa ser efetuado. Então vimos a primeira regra. A segunda regra é: o rei não pode ter se movido. No caso do rei ter se movido, aí acabou o roque. Não é mais possível fazer o roque. O roque finalizou. Você perdeu a condição de efetuar o roque. A terceira regra que devemos observar é o seguinte: a torre com a qual você vai rocar também não pode ter se movido. Então, aqui nessa posição do tabuleiro, jogam as negras. Então vamos dizer que você já tenha... Eu configurei para ser as negras, parece que não é. Deixa eu verificar. Assim, aqui o rei negro está em xeque pelo bispo. Então o primeiro passo é capturar o bispo, tirar o rei do xeque. Sendo o rei do xeque, as brancas vão ter que fazer o movimento, e agora as negras fizeram o movimento. Então, no caso aqui, ó, o rei se moveu, perdeu o roque, totalmente o roque, as brancas. Ele não pode fazer nem um roque pequeno,
nem o roque grande. Nenhum dos dois ele pode fazer. Já o rei negro, nesse caso, ele não pode rocar grande, ou seja, para o lado da dama, porque esta torre já se moveu. Então aí ele também perdeu o roque também, com o roque grande para esse lado, o roque do lado da dama. Mas ele pode fazer o roque pequeno, porque essa torre aqui ainda não se moveu, certo? Então, resumindo, ao fazer o roque, a torre também não pode ter se movido. Se caso as duas torres já tiverem sido movidas, aí perdeu o roque dos dois lados. E se uma delas se moveu, aí perdeu o roque com essa torre que se moveu. Então a torre também não pode ter se movido. Então essa segunda e terceira regra são fáceis, porque o rei não pode ter se movido e nem a torre pode ter se movido. Já a quarta regra é o seguinte: o rei que for rocar, ele não pode estar em xeque, igual no caso aqui, por exemplo, do rei negro. Ele está em xeque. Então, se fosse a vez dele rocar, ele não poderia rocar porque ele está em xeque. Ele tem que primeiro resolver o seu problema de xeque. E se no caso, digamos por exemplo, que ele não tivesse outra opção, essa dama aqui não existisse, digamos que essa dama aqui não existisse, não estivesse no tabuleiro. Aí a única forma dele se defender do xeque seria movendo o bispo. E no caso de uma captura, xeque novamente. Aqui, independente dele capturar o bispo ou não, quer dizer, ele efetuar algum outro movimento, de qualquer forma, ele vai perder o roque. Por quê? Porque vai ter que se mover de qualquer maneira. Então ele captura, aí acabou o roque para as negras. Elas não vão poder fazer nem o roque grande e nem o roque pequeno. Nenhum dos dois. Porque o rei se moveu. O rei se movendo, acabou o roque. Já as brancas, como o rei ainda não se moveu e nem as torres, elas poderão escolher para que lado fazer o roque, por enquanto. Aí nós vamos ver a quinta e última regra. Aliás, tem mais duas regras a serem observadas. Vamos então à quinta regra. Qual seja, o rei, quando for fazer o roque, ele não pode ir parar na casa que estiver atacada. Então, por exemplo, neste caso aqui, a dama negra está atacando a casa de G1. Portanto, o rei branco não pode fazer o roque pequeno, o roque para o seu lado, o roque pequeno. Ele não pode fazer porque a casa de G1 está atacada e se ele fizesse esse roque, ele ia cair em xeque. Então, o rei não pode fazer o roque se o rei vai cair em xeque. Já o roque grande não teria problema porque não tem esta casa onde ele vai parar, não está sendo atacado, o rei não iria cair em xeque. Mas caso esta torre estivesse em C8, aí esse roque já seria impedido. Ele não poderia fazer esse roque porque se ele fizesse, ele cairia em xeque. Aí nós sabemos que no xadrez, como não existe suicídio, o rei não se pode pôr em xeque sob ataque a seu bel prazer, à vontade, porque ele quer. Não, isso é proibido no xadrez. Então, quando ao fizer o roque, tem que se observar se a casa para o qual o rei vai ficar, vai se posicionar, está sob ataque ou não, porque ele cairia em xeque. Essa é a quinta regra. A sexta e última regra é o seguinte: o rei não
não pode fazer o rock passando por uma casa que esteja sob ataque, esteja sendo atacada. Então vamos ver aqui no caso uma posição destas. Nós reconfiguramos a posição acrescentando o bispo de D6. Em D6 o bispo branco. No caso, o bispo branco está atacando a casa de F8. Ele está mirando essa casa aqui. Nesse caso, as negras não poderiam fazer o roque pequeno. Por quê? Porque ao fazer o roque pequeno, ela estaria passando sobre a casa que está sob ataque. Estaria pulando esta casa. Então, este roque pequeno para as negras é proibido. Ela poderia fazer o roque grande. Aqui ela poderia fazer esse roque. Esse roque seria permitido. E no caso das brancas, nesta configuração aqui, como as negras estão atacando a casa de G1, elas só poderiam fazer também o roque grande, só o roque para o lado da dama. Muito bem, então estas são as regras do roque. Vamos repassá-las novamente para que possamos guardá-las. Ok? Primeiro, não pode ter nenhuma peça entre o rei e a torre que estiver rocando, certo? Segundo, o rei não pode ter se movido. Terceiro, a torre não pode ter se movido, quer dizer, a torre com a qual você vai rocar. Quarto, o rei não pode estar sob ataque, sob cheque, ele não pode estar em cheque. Quinto, o rei não pode rocar caindo em cheque. No final do roque ele ficará em cheque. E o rei também não pode passar por uma casa que estiver sob ataque. Essas são as regras. Então, 6 regras basicamente. Então vamos ver aqui novamente a nossa posição com isso tudo. Vamos reprisar. Como é as negras que jogam, vamos começar pelas negras. Nesse momento, o rei negro pode fazer o roque? Não. Por quê? Ele está sob cheque. Então, o primeiro passo é ele resolver o problema do cheque. Então, nesse caso, resolvido o problema do cheque. A dama tomou o bispo. Aí vamos ver as brancas. O rei branco pode rocar? Bom, primeiro ponto. O rei se moveu? Não. Igual as negras também. O rei não poderia rocar porque estava sob cheque. Ele resolveu o problema do cheque. Então, o rei se moveu? Não. Beleza. Tem alguma peça entre ele e as torres? Também não. Então, aqui ele pode se rocar então. Ele ao rocar vai parar numa casa que está atacada? No caso aqui é a casa de G1? Não, porque a dama se moveu, então ele pode rocar. Esta casa também de C1, que é a casa onde ele vai parar, também não está atacada, então ele poderia rocar para os dois lados, por enquanto. Aí vem a última regra. Ele, ao rocar, vai passar para alguma casa que está sob ataque? Neste caso, sim,
porque a casa de C1 está sob ataque. Então, ele não pode fazer o roque pequeno. O roque pequeno para ele está proibido. Então aqui, esse caso está descartado. O roque pequeno está descartado para ele. Fica a possibilidade do roque grande. O roque grande, aqui nós vamos ver, vai ser bem curioso, porque nós temos duas situações. A situação do bispo de F5 e de G7. Essas duas situações. Primeiro, o bispo de F5 está atacando a casa de B1. E o bispo negro de F7 está atacando a torre de A1. Nesse caso, o rei branco pode fazer esse roque? Sim, pode. E aqui vai uma observação bem interessante, porque alguns dizem que quando a torre estiver sob o ataque, o roque não pode ser feito. Não, isso não é verdade. Não consta das leis da FIDE, das regras da FIDE, essa situação. O que não pode estar atacado é o rei. O rei que vai fazer o roque não pode estar sob ataque. Isso sim. Então, no caso aqui, nada impediria as brancas de fazer o roque grande. Tanto é, aí, efetuamos o roque grande. Outro detalhe também a ser feito, às vezes as pessoas têm dúvidas assim, de quando fazer o roque. Em termos do momento da partida. Em que momento da partida eu posso fazer o roque? A qualquer momento. Desde o início até o final da partida, você poderá fazer o roque. Desde que as regras que nós estamos vendo aqui estejam em pautas, estejam sobre, tiver tudo ok com elas, poderá efetuar o roque, mesmo que seja o último movimento da partida. Isso não há problema. Quando não há um instante específico para isso. Quando você quiser, quando for de acordo com a sua estratégia, a sua tática, o seu plano de jogo, ok? Muito bem, então vamos lá agora para o rei negro. Vejamos se o rei negro pode efetuar o roque. Primeiro ponto, o rei negro já se moveu? Não, então o roque é possível para ele. O rei negro está sob ataque? Não, porque a dama capturou o bispo que estava atacando ele. Então, nesse aspecto, está liberado para fazer o roque. Então, pode fazer o roque. Ele não está sob ataque. Agora, ele pode fazer o roque pequeno? Aí, não. Por que ele não pode fazer o roque pequeno? Porque o bispo está atacando a casa de F8 e ele teria que saltar sobre essa casa. Aí não pode, porque quando a casa estiver sob ataque, ele não pode passar por aquela casa. Então não poderia fazer esse roque. Então, o roque pequeno está proibido para ele. Agora, e o roque grande? Primeiro ponto, existe alguma peça entre ele e a torre? Não, então não tem nenhuma peça entre eles. Então eles pode fazer o roque. Alguma casa pela qual ele vai passar está sob ataque? Não, porque ele vai para a casa C8, tanto a bispa, tanto a dama quanto o bispo estão atacando a casa de B8, mas ele não vai passar por esta casa. Então, está liberado para ele fazer o roque. Quanto à torre, não há problema de passar pela casa. A questão é relativa ao rei novamente. Então, se a torre estiver atacada, ou mesmo a casa pela qual ela vai passar estiver atacada, não tem problema, não é proibido.
A questão é relativa ao rei. Então, no caso aqui, as negras também podem e poderiam efetuar o roque grande. Certo? Então vamos retomar a posição inicial. Voltamos à posição inicial aqui, para que fique bem reprisado essa questão do roque. Relativamente, vamos começar pelas brancas. As brancas poderiam fazer o roque? Podem, desde que existe peça entre ela e a torre? Não. Então não tem nenhuma peça entre ela e as torres. Então o rei pode fazer o roque. O rei já se moveu? Não, ele não fez nenhum movimento antes. Então é possível fazer o roque. A torre com a qual ele vai fazer o roque já se moveu? Não. Então ele poderia fazer o roque com ambas as torres, porque nenhuma delas já se moveu antes. Então tem aí, ok. Bom, a casa pela qual o rei vai parar está sob ataque? Sim. Então no caso aqui, o roque pequeno para as brancas está proibido. Portanto, ele não pode fazer esse roque. Agora, em relação ao roque grande, a casa onde ele vai se situar está sob ataque? Não. A casa pela qual ele vai passar, que é a casa de D1, está sob ataque? Também não. Então, ele pode fazer o roque grande. Mais uma vez lembrando, mesmo que a casa de B1 e mesmo que a torre está sob ataque, esse roque pode ser efetuado, porque não há problema em relação à torre. É só respectivamente ao rei. A única coisa que impediria a torre, essa torre aqui, de fazer o roque, é se ela já tivesse se movido. Ok? Então, relativamente às torres, a única coisa que impedem a elas de fazer o roque é se ela já tivesse movido. Aí com essa torre não poderia fazer o roque. No caso aqui, a torre não se moveu, então esse roque é possível. Ok? Vamos agora em relação às negras. As negras podem fazer o roque? Não, porque ele está sob o ataque do bispo. Então, o primeiro ponto é resolver essa questão do cheque. O primeiro ponto, o rei estando em cheque, tem que resolver. Isso aí é imediato. Não há outra solução, não há outra forma. Tem que resolver essa questão primeiro. Capturando, agora as negras podem fazer o roque? Sim, podem, porque o rei não está sob o ataque. O primeiro ponto a ser visto é, o rei se moveu? Não, ele não se moveu. Então ele pode fazer o roque. Segundo ponto, ele está sob ataque? Não, ele não está em xeque, porque a gente já resolvemos isso no movimento anterior. Então, liberado para fazer o roque. A outra regra, a casa para onde ele vai se posicionar, que no caso aqui é a casa de G8, está sob ataque? Não. Então ele pode fazer esse roque. Agora, a casa por onde ele vai passar, que é a casa de F8, está sob ataque? Sim. Está sendo atacada pelo bispo de D6, bispo branco de D6, de casas negras. Então ele não pode fazer o roque pequeno. Então esse roque pequeno, para ele, está proibido. Ele não pode fazer. A mesma coisa do roque da dama, o roque grande. Então, as casas entre o rei e a torre tem peças? Tem algum bloqueio, alguma coisa? Não, está liberadas. Então, ele pode fazer esse roque. Segundo ponto, a casa para onde ele vai passar, que é a casa de D8, está sob ataque? Não. Então ele pode fazer o roque. A casa onde ele vai parar, se posicionar, que é a casa de C8, está sob ataque? Não. Então ele pode fazer esse roque com tranquilidade. A torre que o vai rocar já se moveu?
Não. Então ele pode efetuar o rock sem problemas. Ok? Então vamos lá para finalizar o vídeo. Primeiro ponto: há casas entre o rei e a torre não pode ter peças. Segundo ponto: o rei não pode estar em xeque. Terceiro ponto: ele não pode ter se movido. Não pode ter feito movido, porque se ele tivesse movido já perdeu os dois rocks, tanto de um lado quanto do outro. A torre com a qual ele vai fazer o rock também não pode ter se movido. E a casa por onde ele vai passar, que no caso aqui das negras é F8 e D8. No caso das brancas é a casa de F1 e D1. Então as casas pela onde ele vai passar por elas está sob ataque? Não. Ele pode fazer o rock. Se estiver, ele não pode fazer o rock. O outro quesito: a casa onde ele se vai posicionar, que no caso do rock pequeno, para as negras é a casa de G8. E para as brancas é a casa de G1. Se essa casa estiver sob ataque, o significa que quando o rei for parar nela, ele vai ficar em xeque. O rock vai se finalizar em xeque. Aí ele não pode rocar desse lado. E o rock grande, o rei se posiciona na casa, as brancas posicionam o rei na casa de C1 e as negras na casa de C8. Então essas são as casas onde o rei vai se posicionar no final do rock. Essa casa também não pode estar sob ataque. Então, ou seja, a casa onde ele vai passar não pode estar sob ataque, e a casa onde ele vai terminar não pode estar sob ataque, porque significaria que ele terminaria em xeque, e ele não se pode se pôr em xeque. Ok? São essas aí as regras para o rock. Eu espero que depois desse longo vídeo isso tenha sido bastante decorado e ficar bastante claro para vocês. Muito bem, espero que vocês tenham gostado e tenham ficado bastante esclarecido esse assunto do rock, e até um próximo vídeo. Tchau.